Efetivamente, o nosso pano de fundo hoje é bem diferente. O meu companheiro Cláudio Zita vai mostrando aqui. Portanto, estamos com este logotipo da Associação dos Enfermeiros de Moçambique e temos, de alguma forma, aqui algum dado não muito bom. Precisamos nós de afirmar que, na verdade, há descontentamento no seio da agremiação. Isto porque a atual liderança já devia ter sido, portanto, as eleições, ou seja, as eleições deviam acontecer já no próximo dia 11 do presente mês de outubro, segundo o calendário, mas as eleições ainda não aconteceram. Esta presidente, que se presume ser atual até este momento, portanto, já ficou 2 mandatos que são de 4 em 4 anos e devem-se realizar as eleições. Mas no segundo mandato, segundo nos contam, 9 eleições, pelo que ela apenas transitou a atual direção e neste momento há descontentamento no seio dos membros porque não se sabe ainda qual seria o calendário ideal para que se realizem estas eleições. De tudo isto, podemos concluir que a atual direção tende a permanecer no poder para poder continuar, portanto, a dirigir os destinos desta agremiação, o que os outros estão a contestar, porque uma eleição exige várias etapas, desde a divulgação das candidaturas, as listas, as campanhas e todo este processo que bem conhecemos. Um processo de eleição sempre antecede vários outros processos, mas até aqui ainda continua, portanto, enigma, continua ainda uma incógnita, não se sabe ao certo quem são aos candidatos que deverão ir à corrida eleitoral e por conta disto há descontentamento no seio da agremiação e nós vamos falar com esta parte, que estamos com ela aqui, a parte descontente neste momento ou contestatária, podemos assumir. Nós tentamos desde cedo contactar a atual liderança através da presidente e neste momento ainda não temos a resposta do paradeiro dela para podermos ouvir também, colher o seu depoimento. Mas nós nos comprometemos, assim que terminarmos esta conversa, vamos ainda insistir e persistir com a atual liderança para ouvir o porquê da não divulgação, portanto, deste calendário, das listas, dos candidatos para uma nova eleição, porque ela já esteve 2 mandatos e é suscetível que ela também possa ceder o lugar aos outros para poderem, portanto, conduzir os destinos desta agremiação, que são, portanto, os associados dos enfermeiros de Moçambique. Mais do que eu, tenho aqui alguém, uma voz autorizada, quem vai nos contar todo o cenário, o que é que efetivamente está a acontecer, qual a leitura que eles têm para com a atual liderança, que neste momento já devia estar a caminho da substituição devido, portanto, à não realização das eleições que já vão acontecer ou deviam já acontecer no próximo dia 11 deste outubro, mas até o momento não se sabe o que é que efetivamente está a acontecer. Está mesmo em direto para o Balanço Geral. Conte-nos o que é que efetivamente está a acontecer para poderem contestar hoje as etapas todas seguidas para que pudessem decorrer com normalidade as eleições a cada ano, ou seja, a cada terminado um ciclo, sempre tem que haver eleições. O que é que está a acontecer já desta vez? Bom, boa tarde, chamo-me Raul Piloto, presidente da Associação Nacional dos Enfermeiros, por sinal a voz dos enfermeiros no país. Bom, o que acontece para haver esse descontentamento? No dia 29 de julho do ano corrente, comunicou-se através do jornal o possível calendário, a sequência para as eleições na Ordem dos Enfermeiros. Então, a eleição é essa que é definir um novo sucessor para comandar aquela que é a nossa entidade que regula a nossa classe. Porém, desde esse comunicado, todos os enfermeiros a nível nacional ficaram com a expectativa de ver as possíveis novas caras que iam coordenar. Então, o que acontece? De princípio, depois dessa formação, houve uma comissão eleitoral criada, indicada a dedo pelo Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, através de uma Assembleia, onde também estava lá a mesa da Assembleia, segundo eles disseram que houve uma Assembleia Geral. Bom, indicaram a comissão eleitoral a dedo, sem inclusão das associações. Nesse caso, porque no país, além da Ordem, existem mais duas organizações que representam a classe. Então, nessa altura eu me lembro que liguei para o presidente da mesa da Assembleia, contactamos a Ordem dos Enfermeiros, por que não a inclusão das associações, visto também nas primeiras eleições quem organizou todo o processo foram as associações, a Ordem, a Parmo e outras organizações. Bom, a resposta que tivemos é que era um processo exclusivo interinamente da Ordem. Pronto, não paramos por aí, tivemos um braço de ferro depois de uma mediação
conseguimos incluir lá um representante da associação e um representante da Associação dos Enfermeiros, um representante da Associação das Parteiras. Daí avançou-se o processo. Bom, todos estávamos na expectativa. Por que pedimos a inclusão das associações? Porque nós já estávamos com receio de não haver transparência no processo de eleição dessa nova representação. Bom, em retaliação à inclusão da Associação dos Enfermeiros e da Associação das Parteiras, o Conselho Diretivo da Ordem incluiu mais 2 membros da Ordem na comissão eleitoral. Nomeadamente, colocaram a jurista do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros e também incluíram o técnico de informática do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Por quê? Porque, segundo o jornal, as eleições serão feitas através das SMS. Bom, após esse episódio de inclusão, seguiu-se o cronograma de acordo com o que havia sido discutido pela Comissão Eleitoral. Então, no decorrer desse processo de submissão das candidaturas, de aprovação das candidaturas, nós começamos a ver, nos denunciaram de possíveis, começaram já a pontapear aquilo que era o regulamento criado para gerir esse processo eleitoral, onde no meio do processo já começaram a ocorrer novas cláusulas, mas os candidatos, segundo eles, seguiram todas as cláusulas com o objetivo de ter um processo livre e pacífico. Pronto, até lá, de acordo com o cronograma que foi lançado no dia 20 do mês passado, setembro, iniciava a campanha eleitoral até o dia 8 de outubro. Consequentemente, no dia 11 de outubro, que já é daqui a 3 dias se calhar, ia ser a data da votação, onde ia se eleger os novos representantes. Porém, nesse período, houve 2 alterações. Passou de 20 de setembro para 24 de setembro, o início da campanha eleitoral. Mas, no dia 19 de setembro, recebemos um comunicado que adiava a data do início da campanha eleitoral. Até eu não digo adiar, que cancelava a data do início da campanha eleitoral. Por quê? Porque se fosse um adiamento, haveria uma data antecipada para o início. Bom, nesse comunicado não há data de início, simplesmente havia suspensão do início da campanha eleitoral. Bom, isso preocupou a classe. Nos consultaram, olha, por exemplo, a associação, o que está acontecendo? Por que não há data de início da campanha? Nós já nos preparamos. Como se sabe, a campanha eleitoral requer custos. Alguns membros que nós já pagamos algumas coisas, algumas despesas, que necessitamos de ter um esclarecimento que é para podermos cancelar com uma data prévia. Bom, nós não conseguimos responder. Contactamos a Comissão Eleitoral, que também não conseguiu responder. Por quê? Aí já vem uma preocupação, porque a própria Comissão Eleitoral ela não tem uma autonomia. Ela está sob gestão, eu digo gestão direta do Conselho Diretivo atual da Ordem. Então, por que eu digo que está sob uma gestão direta atual sobre o atual Conselho Diretivo da Ordem? Porque, primeiro, no ato de inclusão das associações, após o momento, por exemplo, da Presidente do Conselho Diretivo aceitar, foram incluídos os membros da Associação e da Ordem. E também, pela deliberação dela, foi incluído 2 membros da Ordem. E mais, eles nos informaram que o processo de gestão financeira está a ser gerido pela Ordem dos Enfermeiros. Então, daí nós concluímos que o processo todo está minado porque o Conselho Diretivo da Ordem é que está a gerir. E tem mais. Quando estavam a entregar as candidaturas, quem recebeu as candidaturas dos candidatos é a presidente do Conselho Diretivo da Ordem. Tem evidências desse todo exposto. Então, isso nos preocupou. Devia ser a comissão. Perfeitamente. Nós esperávamos que uma comissão eleitoral imposta, eleita segundo eles nessa Assembleia, é que ia assumir o processo completamente. Mas quando estamos a ver uma presidente do Conselho Diretivo que, entre aspas, tem um elenco que vai dar continuidade aos seus ideais, está a receber candidatura de outras listas, isso nos preocupa. Como é que fica a questão da transparência? Então, nos preocupou. E mais, agora, por que não está a ter data? O que nós pensamos? Como eles não podem sair enquanto não ter um sucessor, e a maneira deles se manterem, a maneira deles manterem a comer, eles não terem um sucessor, não elegerem novos bastonários, é por essa razão que eles estão a criar mecanismos de não haver eleição, de não publicarem as datas, para eles continuarem lá na Ordem dos Enfermeiros até empurrarem o outro ano. Uma das mentiras é qual? No cronograma, no jornal diz mandato 2025 a 2029, mas 2025 já terminou. Nós agora estamos em outubro, daqui a bocado já é novembro, e segundo o cronograma normal, que a eleição seria no dia 11, até dia 29 de outubro,
não, 29 de outubro não, 29 de novembro ia se tomar posse do novo elenco. Agora, com essas alterações, não temos data de nada. Então, o que nós achamos como enfermeiros, o que nos preocupa é que o pessoal da ordem quer continuar a comer, por isso está a inviabilizar a eleição. Concorrer, ela não tem como concorrer porque já fez 2 mandatos, os estatutos não permitem com que eles façam o 3º mandato. Então, o único mecanismo deles continuarem a comer é se manterem na cadeira, inviabilizarem todo o processo eleitoral enquanto estiverem lá. E por quê? Nós consultamos, sempre estamos em constante com a consultoria, a Comissão Eleitoral. O que se passa? Quando será a data? Quando é que vão lançar? Eles não têm resposta, dizem, estamos a depender de uma resposta da comissão, da direção da ordem, porque como aqui acabei de mencionar, a questão financeira está a depender exclusivamente deles. Então, praticamente, nesse momento, estamos numa incógnita na classe de enfermagem devido a essa situação. Pois bem, e faça isso, o que a NEMO pretende fazer junto com a outra associação, porque, ao que tudo indica aqui, vocês querem a inclusão. Membros da NEMO, assim como da outra associação, que não sei qual que é, deviam estar inclusas neste processo eleitoral e que, de alguma forma, o processo não foi limpo, como podemos assumir. Bom, a inclusão já foi feita. Depois da mediação, como acabei mencionando, foi feita a inclusão depois de uma grande discussão, onde tivemos uma mediação, houve inclusão. Só que o que nos preocupa agora é a autonomia da comissão eleitoral e também as datas, fixação das datas para a campanha e para a eleição, porque os enfermeiros eles estão com expectativa, eles querem votar, só que não existe data para a possível sucessão. Sim, sim. Neste contexto, esta comissão, no vosso entender, caso venha a se efetivar, embora já atrasada, podemos assumir, deveria ser esta ou acham que tem que ser independente, talvez outras pessoas de fora? Bom, a princípio a comissão eleitoral devia ser independente. Mas, como em algum momento já estamos num processo avançado, nós aceitamos, como já também incluímos 2 membros, embora que foi a força lá, nós acordamos, mas o que nós queremos é que a comissão seja autônoma. Porque o que nós estamos a ver até agora é que a comissão não tem autonomia. É por essa razão, sempre que ligamos para a comissão para pedir uma informação, eles estão limitados a nos informar porque eles precisam em algum momento de receber informações de ordens superiores. Ordens superiores essas que em algum momento já sabem quem está a gerir o processo não são eles. Eles foram indicados a dedos, em algum momento têm compromisso e eles devem responder àqueles que eles indicaram. Então, isso nos preocupa, mas como já temos lá alguns membros da associação Iaparmo, isso nos deixou um pouco confortável porque temos informações em tempo real. E essas informações aí também nos deixam convictos que a própria comissão não é autônoma. Pois bem, vou dispensá-lo. A verdade é esta. Jorge, estamos aqui neste ping-pong, como se pode considerar, e um barulho este na Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. A Associação dos Enfermeiros, que é uma das agremiações, também tem a outra que acabou de fazer menção aqui, estão de alguma forma preocupados devido à não indicação de uma data específica. Aliás, a campanha, segundo disse, já devia ter arrancado em setembro, não aconteceu. No dia 19 tiveram a informação de que fica cancelada, portanto, a campanha eleitoral para cada um vender o seu manifesto e, consequentemente, o que acontece é que há dúvidas aqui por parte da Associação dos Enfermeiros de Moçambique, porque, ao que tudo indica, segundo os depoimentos, é que a atual direção, portanto, da Ordem dos Enfermeiros pretende perpetuar o seu mandato ou a sua estadia, pretende perpetuar-se na cadeira, portanto, de gestores máximos deste organismo que é a Ordem dos Enfermeiros de Moçambique, mas que já nesta altura não é possível, portanto, perpetuar o mandato, porque segundo os estatutos, em novembro, o novo elenco eleito, que já talvez venha a sair no dia 11 de outubro, que já está atrasado, portanto, já devia tomar posse, portanto, já seria um novo mandato, um novo elenco a dirigir os destinos da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. Portanto, é este barulho que nós viemos aqui na Associação dos Enfermeiros de Moçambique para ouvir o seu descontentamento e aqui bem explanado, já disse aqui o presidente da Associação dos Enfermeiros de Moçambique. A outra parte não temos como agora trazer as evidências, mas a verdade é que nós estamos em constante comunicação com a própria presidente da Ordem dos Médicos de Moçambique para podermos ouvir, afinal de contas, o que está por detrás. Uma vez que o anúncio já foi, portanto, divulgado
no jornal e, neste contexto, adiaram-se, portanto, as campanhas. Agora não se sabe efetivamente o que é que vai acontecer, porque em novembro já devia tomar poder, portanto, o outro órgão, ou seja, a outra direção devia tomar já a posse em novembro próximo, que estamos já a escassos dias. Portanto, é mais um barulho que queríamos trazer aqui. Nós vamos fazer de tudo, tentando ouvir a outra parte, que é para nos dizer efetivamente o porquê destas alegações todas. Primeiro, a indicação a dedo, portanto, da Comissão Eleitoral, que devia incluir, mas numa primeira fase não incluiu, portanto, os associados, e que estes foram indicados a dedo. É uma forma, como disse aqui, de perpetuar, portanto, a cadeira. Nós vamos ouvir, até porque temos o contacto da própria Presidente, estamos sistematicamente a tentar ligar, mas até este momento não temos a resposta por parte, não temos a reação, e nós vamos insistir, queremos também ouvir da parte deles o que levou o adiamento, ou então o cancelamento, na verdade. Não se trata de adiamento, porque adiamento indica-se uma outra data. Cancelou-se a campanha eleitoral, até aqui não se sabe. Sem a campanha eleitoral seria impossível realizar as eleições, faltando já 3 dias. Hoje estamos no dia 8, dia 11 já deve acontecer a eleição. Portanto, uma vez que não aconteceu a campanha, seria difícil, portanto, acontecer a eleição no dia, portanto, 11 de outubro. É isso que nós queríamos trazer a partir daqui, da Associação dos Enfermeiros de Moçambique. Nós traremos outras evidências, caso haja espaço, iremos nos direcionar ao local apropriado para podermos trazer a reação da parte desta agremiação, que é a Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. Por hora é tudo, nós devolvemos a palavra aí nos estúdios portanto, do Balanço Geral, e muito boa tarde. Barulho eleitoral. Está instalado este clima de acusações entre os enfermeiros. De um lado, temos a Associação Nacional dos Enfermeiros a dizer que há um grupo que está na Ordem dos Enfermeiros que quer continuar a comer. Por isso, vai adiando as eleições, vai adiando o início da campanha, porque está à vontade, quer continuar a comer. Nós vamos continuar a seguir isto. A ser verdade, leva-me a questionar: por que afinal há medo de eleições em Moçambique? Alguma reação da ordem dos... Eu disse ordem. Por que parece que há alguma desordem? Enfermeiros, oxalá que exista a ordem, que se mantenha a ordem. Vamos eventualmente ter essa oportunidade de ter a reação da Ordem dos Enfermeiros por conta deste barulho que se instalou ligado às eleições. Está difícil realizar pleitos tranquilos, até nos bairros, quando o assunto é eleição, barulho. Nos mercados, quando é para a comissão dos vendedores, barulho. Nos clubes, barulho. Quer dizer, onde é que nós... Eleições gerais, presidenciais, barulho. Quando é que vamos ter tranquilidade de dizermos que estamos a ir para um pleito, estamos a ir para eleições e entrarmos de cabeça fresquinha e sairmos de lá tranquilos? Está difícil conseguirmos isso. É o nosso sonho. Termos eleições justas, pacíficas, termos processos eleitorais até a nível das agremiações limpinhas, que ninguém perpetue a sua manutenção. Terminou o mandato, vai descansar. Terminou, vai descansar. É isto que está a acontecer. No Balanço Geral, agora recuperamos o contato com o Hermenegildo Sócrates para ver se conseguimos então ter a reação da Ordem dos Enfermeiros, porque o barulho está de facto instalado. A Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique exige a realização de eleições e diz que a ordem, os elementos que estão na ordem não querem ceder, querem continuar a comer. Sócrates está posicionado agora na ordem, vamos a isso.
É verdade, Jorge. Uma vez mais, renovamos votos de cordiais saudações a si e a todos os que nos acompanham. O comprometido é devido. Estamos nós aqui na Ordem dos Enfermeiros de Moçambique, aqui nos seus escritórios, na Avenida 24 de Julho. Nós chegamos aqui depois de termos escutado a ANEMO, portanto, a Associação dos Enfermeiros de Moçambique. Nós viemos neste local, que é o escritório, portanto, da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. Queríamos nós ouvir ou a atual direção da Ordem ou então a Comissão Eleitoral. Mas o que nós ficamos a saber é que a presidente da Ordem, ou da Ordem dos Enfermeiros, neste momento não se encontra aqui nos escritórios. Entrei eu por aqui, por esta porta, conversei com a secretária, receberam-nos, conversamos, entramos em vários compartimentos para podermos ouvir, afinal de contas, o que é que está a acontecer sobre esta reclamação da Associação dos Enfermeiros de Moçambique, esta denúncia gravíssima no que diz respeito às eleições que culminariam com a destituição da atual direção para a nova que seria eleita no próximo dia 11 de outubro. Mas a presidente não está neste momento. Estamos a falar da senhora Maria Acácia, que é a atual presidente da Ordem, é a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Ela não se encontra neste local. Por conseguinte, nós também conversamos em off com a secretária da Comissão Eleitoral, conversamos com ela e ela não se mostrou disponível para poder conversar com a nossa equipa de reportagem, gravando a conversa, porque, segundo ela, não tem a permissão para falar, até porque é um processo complexo que envolve muitas entidades. Aliás, é um processo que vai acontecer a nível nacional. Por conseguinte, ela não devia falar e não deve falar, porque não tem ordens superiores e que o presidente da Comissão Eleitoral criada não está presente, portanto não tem como falar com a nossa equipa de reportagem. E quando ela terminar a reunião, certamente poderá estar disponível para conversar com a nossa equipa de reportagem. Mas o que temos a dizer é que a Ordem dos Enfermeiros já deu o seu depoimento, que denuncia, portanto, que a atual direção pretende perpetuar, portanto, a sua estadia ou na cadeira, pretende continuar, portanto, faça a expressão, roer o osso, porque no entender da Ordem dos Enfermeiros, ou seja, da Associação dos Enfermeiros de Moçambique, é que a atual direção cancelou a campanha eleitoral que devia arrancar em setembro último e que este mês de outubro é o mês justamente da validação das listas e, por conseguinte, já daqui a 3 dias deveriam decorrer as eleições deste organismo. Mas até aqui a campanha não aconteceu, não se sabe ainda quais é que seriam as possíveis, os potenciais candidatos, porque parece que não houve aqui o apuramento das listas e muitas irregularidades que a ANEMO denuncia, portanto, por conta deste processo que não está a acontecer. A atual presidente, a atual bastonária da Ordem dos Enfermeiros está, portanto, ou cumpriu já o segundo mandato este que culminaria com a entrega das pastas ao novo elenco que seria eleito no dia 11 de outubro e a tomada de posse seria já no próximo mês de novembro. E nós chegamos justamente aqui, queríamos ouvir o contraditório, a contraparte, que neste momento consideramos que é a contraparte acusada de não, portanto, permitir com que aconteçam as eleições por alegadamente querer permanecer no poder, querer permanecer ainda na direção da Ordem dos Enfermeiros. Como não temos nenhuma fonte para falar conosco, só podemos terminar a nossa conversa por aqui e dizer que, caso haja possível reação, nós estaremos ainda em ação para podermos falar ou com a Ordem dos Enfermeiros, a atual direção, ou então com a Comissão Eleitoral que foi criada, como disse a ANEMO. Esta comissão foi indicada a dedo, mas eles estão um pouco aliviados porque conta já com 2 membros das associações, que é a ANEMO e também a outra associação que o presidente da ANEMO acabou fazendo menção. Portanto, são eleições polêmicas que queríamos nós trazer a reação a partir daqui da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique, em que dizemos que a bastonária, portanto, que é a atual presidente da agremiação, não se encontra nos escritórios, mas a qualquer momento esta poderá reagir. Caso contrário, ter-se-á a ordem para que a outra entidade, qualquer uma pessoa indicada por si,
possa dar algum depoimento. Portanto, Jorge, é tudo que queríamos trazer a partir deste ponto. Chegamos aos escritórios e a recepção foi esta. Não temos a pessoa competente para poder dar algum depoimento em torno desta denúncia grave que está sendo feita pela Associação dos Enfermeiros de Moçambique. Por hora é tudo. A palavra é toda sua aí nos estúdios do Balanço Geral e muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, Sócrates. Nós como moçambicanos, já começamos a ficar habituados e começamos a normalizar o que é mau, essa situação de barulho sempre que há eleições. Eu